Muito boa tarde, professora Ana Maria Tencourt. É um gosto estar aqui a conversar consigo. Obrigado pelo seu tempo, antes de mais. E a primeira pergunta a primeira pergunta que lhe faço é a seguinte: sendo natural dos Açores e da Ilha Terceira, os percursos que se fazem têm muito a ver com aquilo que fica lá atrás nas origens? Tem imenso. Talvez não num primeiro tempo, porque uma ilha é um mundo bastante fechado e eu sempre tive muita vontade de conhecer o mundo. E então, enquanto não saí, talvez não tivesse tanto essa marca da ilha. No primeiro ano que eu estive em Lisboa, quando cheguei aos Açores, fui até ao Corvo. E na altura não havia turismo nos Açores e é assim uma marca incrível que eu ainda hoje tenho. Aliás, tenho fotografias que me marcaram muito, porque eu não tinha nenhuma imagem das outras ilhas, apesar de os meus avós serem do Pico. Quando chegámos às Flores e ao Corvo, tudo era uma revelação. Fazer fotografia das Flores e do Corvo não existiam. Existia o Raul Brandão, as descrições maravilhosas, mas isto para lhe dizer que eu tive os dois lados, o lado de querer sair e depois o lado de nunca mais querer sair definitivamente e de voltar. Não de ficar, mas estou sempre a ir. Digamos então um bocadinho lá atrás, para agora permanecermos um pouco na sua infância. Como foi a sua vivência? Nem sei muito caracterizar. Estive numa escola, primeiro numa escola de freiras e depois no liceu público. Fui para o liceu no primeiro ano, em Angra do Heroísmo. Sim, eu vivi sempre em Angra. Era um mundo bastante fechado. Eu não tive banda desenhada, eu nunca vi banda desenhada, eu não... tinha os livros do meu pai, li muitos livros históricos, nem muitos romances, era muito católica até aos meus 14 anos, havia muitas restrições. Ontem por acaso lembrei-me dessas restrições, depois mudei muito, mas era um mundo bastante fechado. E quais foram os fatores? Tive bons professores, alguns bons professores. E quais foram os fatores de mudança? Diz que até 14, 15 anos que sentiu de facto esses condicionalismos. O que é que permitiu depois essa mudança? Eu acho que mudei muito quando vim para Lisboa e sobretudo Paris. Paris foi a grande revolução na minha vida. Eu estava em Paris no maio de 68, conheci gente de todos os credos e a dizer etnias, credos, e isso foi de facto, digamos, a grande volta na minha vida. O que é que representou para si esse momento histórico? Para mim foi a descoberta do mundo, a descoberta de que havia muitas maneiras de pensar, embora naquela altura, à minha volta, o mundo era muito radical, não é? Maio de 68, como deve calcular, o mundo era muito radical. E depois eu vou para uma faculdade, portanto tive primeiro em Geologia. Digamos que aquela descoberta dos Açores e das montanhas e dos vulcões levou-me ao mundo da Geologia. Mas eu depois cheguei à conclusão que o que eu gostava mais de fazer era intervenção social-política, e aí mudei para a Psicologia, para a Sociologia da Educação. E em Paris, de facto, foi assim, digamos que um tempo que me marcou profundamente para o resto da vida, não é? E esse chamamento que teve para a Psicologia, depois no que é que se traduziu na sua vida profissional? Eu fiz Psicologia e depois logo a seguir Ciências da Educação, mas portanto a Psicologia é uma marca nas Ciências da Educação, embora depois tenha virado muito para a Pedagogia e para a Sociologia da Educação. Descobri, digamos, as novas correntes da Pedagogia, visitei muitas escolas em Paris, contactei com muita gente que trabalhava de outros modos,
na educação, muito diferente da educação que eu tinha tido, não é? Uma educação em que se decorava, em que era sobretudo isso que contava. O contraste foi muito grande? Sim, foi muito grande. Sim, o contraste. Paris, a seguir a maio de 68, a Universidade de Vincennes era, passa a expressão, um desassossego, não é? Desde o Pasolini ao Foucault, tinha grandes pensadores que passavam por lá e muita gente do cinema, muita gente da psicologia, da psicanálise. A psicanálise também foi um marco na minha vida, também fui um pouco por esses mundos. Uhum. É importante essa aproximação ao outro e o entendimento sobre o que é o outro? Claro. A psicologia ajuda bastante nesse aspecto. Há depois um sentido, digamos, de coerência no seu percurso académico, que tem a ver com o facto de ter obtido também doutoramento em Ciências da Educação. Porquê um sentido coerente e não algo de natureza mais alternativa? Eu acho que a vontade de intervir me levou bastante para a educação, porque eu conheci outras maneiras de aprender, conheci, digamos, um bocado a revolta da exclusão que há na educação e que havia. Estamos a falar dos anos 60, havia mais de 30% de analfabetos em Portugal. E eu, quando volto a Portugal, havia, por um lado, na psicologia, havia o mundo da psiquiatria carceral horrível, não é? Que me revoltava bastante e também aí fiz algumas intervenções. E depois havia o mundo da educação que eu queria mudar. E acho que foi desde que eu conheci outras formas de aprender, e Vincennes aí foi muito importante, de facto a pedagogia aí era completamente diferente. Foi desde aí que eu pensei que se eu pudesse fazer alguma coisa para mudar o futuro de tantas crianças que tinham uma má sorte na escola, foi aí que eu fui por essa via e que eu decidi que a minha vida seria um bocado ligada à educação. O alternativo para mim é a fotografia, são as caminhadas, são os vulcões, já lá vamos também. Quando é que se deu o seu primeiro contacto profissional? Eu comecei a trabalhar quando vim para Lisboa, portanto eu tinha feito a licenciatura em Psicologia, a maîtrise, com uma componente forte da educação. E aí havia, digamos, que a reforma Veiga Simão em curso, e o ministro Veiga Simão convidou-me, eu estive no gabinete dele, foi o meu primeiro trabalho, foi no gabinete dele. Havia então uma experiência interessante, por acaso um dia destes saiu um livro sobre essa, que foi a experiência precursora depois do unificado, que era o 3º e 4º ano experimental, portanto a seguir ao ciclo preparatório. O Veiga Simão tinha pensado uma reforma que tinha mais 2 anos e que era uma reforma onde havia muita intervenção, onde havia as ciências sociais, para onde tinham mudado muitos professores com uma grande abertura. Eu conheci gente muito interessante nesse momento. Às vezes tinha a ideia que não estava em Portugal no tempo antes do 25 de Abril, não é? Foi aí que eu comecei a trabalhar. O percurso técnico, político e também enquanto professora é coincidente ou vai sendo alternado? Não, eu comecei no Ministério da Educação, depois fiz a carreira até, eu julgo que assessora, era um lugar de topo, fiz concursos, mas já estava ligada primeiro à Faculdade de Ciências, onde comecei com a Maria Badró de Santos, onde demos aulas juntas na faculdade, portanto na formação de professores. Entretanto, convidaram-me para trabalhar no projeto das Escolas Superiores de Educação e depois eu entusiasmei-me pelo projeto das escolas e tive a oportunidade de ir lançar a escola de Setúbal, mas fiquei sempre ligada ao Ministério, porque era a minha carreira.
E no dia em que ia tomar posse no lugar da assessora, eu não me lembro bem dos nomes, mas acho que era a assessora para o qual tinha feito um concurso com um trabalho, tinha ficado, julgo que em segundo lugar, a primeira era a Ana Maria Bernardo da Costa, e eu ia tomar posse, e nesse dia também ia tomar posse como professora da ESE, do Politécnico, e aí escolhi que a minha carreira ia ser ligada à Setúbal e à ESE de Setúbal. E aí começou uma fase particularmente importante, no fundo esteve presente e marcou a história da ESE como tendo sido a primeira presidente do Conselho Diretivo da Escola Superior de Educação. E para além disso... Na altura era a comissão instaladora, ainda à época, para sermos mais precisos, exatamente. E depois com um papel também determinante em relação à própria construção que foi feita do edifício. Deixe-me só dizer uma coisa, esta vontade de intervir é que me levou para Setúbal, porque eu queria ir para Setúbal. Na altura havia o bispo Dom Manuel Martins, havia muitos problemas em Setúbal e eu pensei, é para ali que eu quero ir. E depois convidaram-me e eu aceitei. E até porque politicamente estava sediada em Setúbal, era isso? Só depois. Só depois. Ou seja, houve uma primeira motivação e depois houve uma formalização. Voltando então à questão da ESE. Como foi o seu encontro com a ESE e com tudo o que se seguiu? Foi muito interessante. Na altura, eu lembro-me na Faculdade de Ciências me dizerem tu vais para lá por costas da aventura, porque estava na Faculdade de Ciências, era digamos, muito mais estável. E, portanto, fomos para ali e não havia nada. Enquanto todas as escolas superiores de educação tinham um projeto, em Setúbal não havia Escola Superior de Educação. E eu, como estava na organização do projeto, sempre defendi que Setúbal precisava de uma Escola Superior de Educação, porque era um distrito enorme, tinha imensas escolas, e era muito importante haver ali um projeto, uma ESE. E portanto, quando fomos para lá, enquanto que, sei lá, Santarém, Lisboa, eram escolas que já tinham equipamento, já tinham uma equipa de professores, Setúbal não tinha nada, portanto foi completamente construir tudo, inventar tudo, e isso foi bom, mas deu muita luta. E depois de uma primeira itinerância em que a ESE ocupa fisicamente alguns espaços invulgares, até ter a sua Capricho Setubalense, por exemplo. Exatamente, onde esteve também instalada na Capricho Setubalense. Depois chegamos a um marco que se tornou efetivamente um ícone da arquitetura de Setúbal e que integra naturalmente também o roteiro de Cisa Vieira. Aí teve um papel determinante. Eu mesmo assim gostava ainda de dizer que nós, quando chegámos a Setúbal, já tínhamos umas centenas de alunos para a profissionalização e esse serviço. E foi aí que a escola teve que arrancar em vários polos. Portanto, não foi um capricho nosso. Capricho setubalense foi mesmo. Nós tínhamos que resolver o problema das pessoas que iam para a profissionalização. O projeto, eu tinha um amigo, Paulo Gouveia, que era um grande arquiteto também, não muito conhecido, mas um grande arquiteto, que me pediu uma vez para lhe trazer a revista Architecture Aujourd'hui, que era dedicada ao Cisa Vieira, e eu fiquei fascinada. E, por outro lado, a Maria Emília Bertró de Santos tinha ouvido falar dele na Suíça. E nós um dia, com a Teresa Martins, estávamos as três na comissão instaladora e dissemos, é este que nós queremos, Setúbal tem que ter o melhor arquiteto português. E depois foi uma luta e conseguiu-se, e acho que valeu a pena, com todos os problemas que levantou, porque não havia verbas para o edifício, não havia equipamentos, enfim.
E quando depois olha para trás e verifica o que se encontra instalado naquele espaço onde mais não existia do que campo, árvores e natureza, e hoje temos uma junção de duas coisas, uma obra de arte instalada num espaço com características rurais. Como é que sente aquele espaço que foi reinventado? Para mim é sempre um prazer lá voltar, acho que é fascinante. Lembro-me de alguns verões que passei lá quando estava na direção na segunda fase, em que a escola já estava construída, e de facto é fascinante aquele espaço, não é? Acho que é único, é um espaço muito bonito. Foi muito interessante encontrar aquela gente toda que vinha visitar a escola e depois houve aquela fase quando eu voltei à direção em que as plantas estavam um bocado desorganizadas, toda aquela redescoberta do edifício, a organização das plantas, depois a organização das visitas com alguns alunos, como a Ana Nogueira, por exemplo, para mim foi muito interessante, quando às vezes andava por lá com pessoas que iam visitar a escola e havia um que dizia: eu é que fiz este faixa, fui eu que desenhei no ateliê do arquiteto Cisa Vieira. Foi interessante. Ou seja, há sempre uma redescoberta naquele espaço. Sim, eu acho que, e pensando em Setúbal, tenho sempre uma frase do Fernando António Batista Pereira que diz que a arquitetura em Setúbal é o Convento de Jesus e a Escola Superior de Educação, pelo menos disse. Não sei se ainda hoje pensei isso, haverá outros edifícios, mas acho que é uma marca. Quando olha para o seu percurso no âmbito do Instituto Politécnico de Setúbal, qual é que considera ser o episódio mais marcante para si? Essa primeira fase, acho que foi a fase talvez mais interessante, porque ainda era possível construir tudo. Quer dizer, acho que por um lado o edifício, mas por outro lado a construção de um projeto, porque nós tínhamos pensado, quando se fez o projeto das Escolas Superiores de Educação, que estas seriam escolas diferentes, escolas mais ligadas à comunidade, escolas viradas para melhorar a educação das crianças dessas regiões. E quando chegamos a Setúbal e à definição do projeto, de facto acho que se pensou de uma forma bastante original. Vamos seguir agora outro trilho, o trilho que no fundo constitui para si o chamamento para a atividade política. Foi prazeroso o tempo em que teve funções como deputado da Assembleia da República? Sim, na política foi o tempo mais interessante de todo o meu percurso político. Foi sem dúvida o tempo mais interessante. Eu sempre achei que a política e que a função de deputado podia ser outra coisa do que muitas vezes é. Na altura tive muita intervenção, quer ao nível da cultura, quer ao nível da educação. Fiz muitos requerimentos, denunciei muitas situações, não é? Eu achei que só fazia sentido ser deputada se pudesse fazer alguma coisa por aquela região. E na altura gostei muito e liguei-me muito a Setúbal. E mesmo a nível da cultura, tinha pessoas que colaboravam comigo, como a Marta Dias, que me ajudou muito na área da cultura, que é cantora, e é uma pessoa bastante culta e que me ajudou muito também a pegar em algumas questões que tinham a ver com a cultura em Setúbal. E no que é que acha que conseguiu contribuir quando assumiu a presidência do Conselho Nacional de Educação? O Conselho Nacional de Educação é uma fase que vem bastante mais tarde na minha vida, depois de 10 anos de presidência da República também. Nesta minha vida política, assim, acho que sim,
digamos, na minha vida política, um dos aspectos que me indignava é que nós nunca sabíamos qual era a situação da educação. Quantos alunos estavam fora, a percentagem de analfabetos, havia muito pouca informação. Quando estive na Presidência da República, muitas vezes zanguei-me porque queria informação, era importante que o Presidente, que se interessava muito pela educação, tivesse informação fidedigna. E, portanto, quando cheguei ao Conselho Nacional de Educação, havia uma ideia, havia um contacto com os colegas espanhóis e lançámos aquilo que ainda funciona, que é o Estado da Educação, que é um balanço anual sobre o Estado da Educação. Digamos que foi talvez essa a principal marca que continue, espero que continue, porque quer ao nível académico, quer para quem quer intervir. Eu fui várias vezes à Assembleia da República depois apresentar os resultados e penso que é um instrumento importante, porque é um instrumento que não é só dados, são dados que são depois associados a recomendações. O Conselho Nacional de Educação tem uma grande vantagem, é que tem pessoas de todas as cores e de todas as ideologias e, portanto, é uma casa onde se constrói consensos, onde se tenta construir. Às vezes é muito complicado, mas isso para mim foi interessante. Foi também numa fase posterior, menos radical, talvez, da minha vida, onde eu já tinha mais capacidade de escuta e de procurar, digamos que, valorizar a diversidade e acho que foi uma boa aprendizagem, mas talvez a marca mais importante tenha sido o Estado da Educação, de facto. Passo atrás então para irmos até ao Palácio de Belém. O seu papel enquanto assessor para a educação do Presidente Jorge Sampaio, que influência deixou nesta presidência? Eu não, o Presidente. Diretamente. Sim, eu acho que há uma marca muito importante. A doutora Manuela Teixeira uma vez disse que Jorge Sampaio seria conhecido como Presidente para a educação. Eu acho que a comunicação social tem, e as pessoas têm má memória, mas o Presidente Sampaio teve um papel muito importante. Era uma altura em que havia grande abandono da escolaridade havia muita gente que não passava dos 4 anos ou dos 6 anos de escolaridade. E naquela altura encontraram-se situações emblemáticas. Eu trabalhei com colegas seus, como a Elizabeth Caramel, e é de lembrar, por exemplo, a história das gêmeas de Mafómedes, que tinham abandonado a escola e que se conseguiu que elas voltassem. Com elas voltou toda aquela zona, aqueles miúdos todos que tinham ficado por ali. Foi um tempo em que, digamos, uma tónica permanente foi essa do combate ao abandono. Eu lembro-me de uma vez eu propus que o Presidente fosse esperar uns meninos que se levantavam às 5 da manhã para tratar dos animais e que os fosse esperar à caminhonete, lá às 7 da manhã. E na altura alguns dos colegas disseram nem pensar. E eu disse, eu vou-lhe perguntar. E ele disse que queria ir e fomos, portanto, justamente para denunciar as situações periclitantes que tinham aqueles miúdos. De facto, não foram histórias felizes, eles tinham uma situação. Eu cheguei a ir à casa de um deles e, de facto, era um mundo completamente isolado, com alcoolismo, eles levantavam-se muito cedo para tratar dos animais e depois era muito difícil continuarem na escola, mas foi uma luta daqueles 10 anos, eu acho que ajudou. Eu acho que o Presidente Sampaio tinha uma persistência nas suas causas, que eu acho que é importante. E é importante também marcar essa agenda e marcar esses momentos. Claro. Absolutamente. Sem dúvida.
É importante verificar, entre as imensas coisas que se encontram sobre si e sobre o seu pensamento, houve uma que eu sublinhei e que gostava agora de partilhar e que tem a ver com o seguinte: diz identificar-se muito mais com o conceito de formador do que com o conceito de professor. Mantém essa ideia? Isso leva muito longe. O que eu faço já há muitos anos, desde que saí mais da atividade profissional, o que eu faço é trabalhar com escolas que querem melhorar e que querem combater o abandono, fazer com que os alunos não chumbem e cheguem com a idade certa ao fim da escolaridade obrigatória. Portanto, tenho trabalhado aqui e nos Açores. E nesses contextos, eu acho que não sou professora, eu crio situações de análise, de construção de projetos com aqueles professores, e nesse contexto eu acho que sou mais, se quiser, uma amiga crítica ou formadora do que professora, não é? Porque eu sei umas coisas, eles sabem outras, portanto é deste encontro que podem sair soluções para os problemas. E juntam-se muitas sinergias, não é? Sim, e aquilo que me interessa mesmo é ajudar a resolver problemas. Quem a conhece de perto e para quem é espectador com alguma distância, reconhece-lhe o ativismo pela educação e o ativismo pela cidadania, que encontrou num blog, Universo Digital, um instrumento interessante para fazer vingar as suas ideias. As inquietações pedagógicas têm sido exatamente o quê? As inquietações pedagógicas é um grupo de pessoas com as quais eu me identifico, nos identificamos, temos uma plataforma, às vezes um bocadinho diferente umas das outras, com intervenção em vários campos da educação, desde o pré-escolar, a administração, o ensino superior, a matemática, e decidimos intervir, quer através do blog, quer com a organização de tertúlias, onde vai muita gente e onde se discutem questões que são questões mais ou menos quentes, questões do momento. E à pala disso fui também entrando um bocado no Facebook, e é uma forma de intervenção. E também, através do Facebook, essa afirmação de cidadania é bastante evidente nas várias informações e nos vários dados que nos dá a partilhar. O gosto que tem em refletir sobre as coisas tem-se traduzido também no que tem escrito, nomeadamente para o Público, para o Diário de Notícias, para a TSF, e apenas para dar alguns exemplos. TSF já foi há muito tempo, mas foi uma boa experiência. Sim. Quando olha para esse tipo de intervenção que tem nos média, digamos que um interlocutor, como é que sente o eco da sua palavra? Ou da sua voz, como foi o caso da rádio? Não sei muito bem responder a essa questão, como é que a gente sabe se chega lá. Quer dizer, muitas vezes encontro pessoas que dizem estou inteiramente de acordo. No Facebook é mais fácil, porque as pessoas reagem, a gente ali vê. É mais instantâneo. Na rádio não, mas eu sou incapaz de, sei lá, é um programa de televisão, ou sai os rankings, para mim é muito difícil ficar calada, não é? Pronto, e acho que este mundo de hoje proporciona esta forma de intervenção. Há muitas pessoas que acham parvoíce estar a intervir no Facebook, eu não sei o quê. Não, eu acho que eu gosto de não ficar calada. Porquê é que sente esse ímpeto e diz, e eu já o disse em poucos segundos, é para mim difícil ficar calada? Porquê? Porque eu acho que nós estamos neste mundo para ajudar o mundo a melhorar-se. Eu acho que o caminho não é aquele e é outro. Também às vezes eu digo que há coisas que estão bem, não é? Pronto. Porque, por exemplo, na educação
há pouca, como é que eu irei dizer, há pouca intervenção, há pouco debate sobre as questões essenciais. E isso é uma frustração que eu tenho. Sempre que posso, tenho alguma intervenção, porque acho que já há caminhos tão bons traçados e que são muito ignorados e que podiam ser alargados. E é um bocadinho isso que eu tento fazer nos projetos que estou a acompanhar agora, por exemplo, nos Açores. Quem trabalha de forma mais próxima de si reconhece-lhe grande qualidade de trabalho e um enorme entusiasmo em tudo o que deita à mão. Reconhece nestas palavras? Não, acho que sim, acho que faço as coisas com entusiasmo, sim, com entusiasmo e tento ser perseverante nas coisas, não tanto como gostaria, falta-me o tempo a organizar, tenho muita coisa escrita aos bocados, está por aí aos bocados, tenho centenas de milhares de fotografias que queria organizar, que lhe queria dar um sentido também, portanto o tempo falta-me para chegar ao fim dos meus entusiasmos, se quiser. Seguimos então por esse trilho da fotografia, essa descoberta, gosto, prazer que se tem desenvolvido ao longo do tempo, deve-se a que fascínio, a que sedução? Eu acho que comecei nos Açores, não é? Portanto, foi os Açores, foi os trilhos, as montanhas e depois foi Paris. Paris, de facto, também era fã da Foto quando apareceu, tenho aí os primeiros números da Foto, tenho durante anos, exposições e ainda hoje, não é? Portanto, sempre que posso vou e foi por aí. Depois fiz uns cursos também, quando a minha filha estava em Londres, desafiou-me e fiz alguns cursos lá e depois em Setúbal também, com o Fernando Pinho, fui trocando com a Rita Castro Neves, que é uma fotógrafa do Porto, com quem tenho trabalhado também muito, portanto tenho assim alguns amigos fotógrafos, mas falta-me tempo para organizar esse mundo, de facto. E qual é a marca Ana Maria Betancourt que fica nas suas fotografias? Isso é uma pergunta que acho que é melhor fazer a outros um dia, mas acho que tem muito a ver com a natureza, com a biodiversidade, porque foi outro mundo que eu descobri com o projeto da Educação para o Desenvolvimento Sustentável que eu coordenei depois com o Manuel Gomes nos Açores, 2009, 2013, e aí trabalhei com muita gente da biodiversidade, cientistas mesmo, e eu queria outro olhar sobre os Açores e descobri muita coisa interessante que não conhecia a vida toda e que tem a ver com a biodiversidade, com a vegetação endémica, com a geodiversidade. Portanto, descobri outros Açores através da fotografia. Há muito mais para ver, observar e fotografar do que aquilo que está na aparência dos dias? Sim, completamente. Completamente. Eu acho que a cultura científica nos traz outras lentes, nos traz outros modos de ver, e isso para mim foi interessante também para a fotografia. Temos sem dúvida estado nesta nossa conversa por muitos trilhos de forma alternada. Gostaria que terminássemos a nossa conversa agora com as lentes colocadas sobre o Instituto Politécnico de Setúbal, com o distanciamento que hoje tem em relação a esta casa. Qual é o retrato ou a fotografia que consegue obter sobre o que é o IPS hoje? Acho que o IPS, como a maioria dos institutos politécnicos, desempenharam um papel importante nas regiões onde estão, criaram novas formações, deram oportunidades a muitas pessoas de se formar. Eu vou dizer alguma coisa que pode não ser muito agradável, mas eu, a partir de uma certa altura, achei que Setúbal precisava de uma universidade.
precisava de ter. Eu acho que o futuro dos politécnicos vai passar muito por fusões, por reencontros, por alargamentos, por outros mundos. Sei lá, por exemplo, acho que na cultura era muito importante um desenvolvimento na área da cultura, mais formação contínua, mais formação de adultos. Setúbal hoje tem uma marca muito triste a nível da educação. Quando eu comecei, Setúbal tinha bons resultados a nível da educação e hoje não tem. A zona aqui da Grande Lisboa e Setúbal tem a ver com as populações, com a evolução das populações, com os bairros, com a organização urbana, mas eu penso que o Instituto Politécnico tem aqui poderia ter aqui um grande desafio de fazer com que esta zona se desenvolvesse mais. A questão da universidade, para não criar um equívoco, a minha posição neste momento é que o sistema binário não faz muito sentido, sobretudo assim tão estanque, não é? Como existe. Porque é um sistema que tem alguma discriminação. Quando nós analisamos a população que frequenta a universidade e a população que frequenta o ensino politécnico, vê-se que há uma discriminação. Eu tenho muito orgulho em ser do Politécnico e acho que vou ser até ao fim da vida uma pessoa ligada ao Politécnico, mas acho que estas questões têm que ser discutidas e acho que o Politécnico de Setúbal ganhava em haver futuramente mais fusões ou mais consórcios ou mais outros desenvolvimentos. Agora lembrei-me das artes porque acho que é de facto quando nós pensámos aquela escola também pensámos muito a questão das artes e não foi o que podia ter sido, não é? Embora, claro, eu tenho muito orgulho no Politécnico de Setúbal, acho que fez um grande caminho, acho que tem excelentes professores, tem uma marca na região sem dúvida muito importante, mas eu acho que há muitos futuros e que vale a pena pensar o futuro com outras aberturas, com outros mundos. Muito bem. Foi um gosto ter estado com percursos, com trilhos e nesta breve conversa consigo. Muito obrigado, professora Ana Maria. Obrigada também, foi um prazer.